Queridos, abramos nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo número 5, nós faremos a leitura que vai do versículo 1 ao versículo de número 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19. Nos diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor deu vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, teu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Porém, agora, pois, te peço, aceites um presente de teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se queres, peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, porque o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, para me prostrar na casa de Rimom. Nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Eliseu lhe disse: vá em paz.
Vamos orar? Deus Santo e bendito, que bom, Senhor, é podermos ter uma palavra como essa. Que bom, Senhor, é vermos histórias que o Senhor contou e que o Senhor preservou para que nós pudéssemos ouvi-las hoje. Obrigado, Senhor, porque histórias como essas nos ensinam sobre o Senhor e a forma como o Senhor age. Mas nesse momento, Senhor, quando temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, somos obrigados a reconhecer a nossa dificuldade em enxergar isso. Nosso pecado dificulta a nossa visão, nosso coração pecaminoso dificulta a aceitação dessa mensagem. Por isso nós te pedimos a ação do Teu Espírito Santo, o mesmo que inspirou esse texto, para que possamos, ó Senhor, hoje, diante da Tua mão, podermos, meu Deus, sermos conduzidos a enxergar o tamanho da Sua graça, a forma maravilhosa como o Senhor conduz todas as coisas e de como o Senhor é bondoso para com cada um de nós. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, de alguma maneira os evangélicos dividem o mundo em dois grupos. Eles acham que existem os que estão quase se convertendo, os que são candidatos a salvos, e aqueles que não têm mais jeito. Então, de alguma forma, a gente olha para alguns grupos que pensamos assim, esse grupo aqui não vai se converter nunca. Quando é que um chefe de tráfico vai se converter? Quando é que um homossexual envolvido em prostituição vai se converter? Quando é que um político desse, tão ladrão como vai se converter? Ele não vai se converter nunca. E de repente a gente até gosta dessa ideia, né, de que eles nunca se convertam mesmo, que é para ir para o inferno, que é para pagar. Mas aí a gente tem os amigos do Evangelho, essas pessoas são simpáticas, recebem a gente em casa, vêm para a igreja, frequenta, e a gente fica achando isso, fulano já está quase salvo, mas aquele outro já está já no inferno, já vai de cabeça para baixo para lá. Mas é interessante, meus irmãos, como a Bíblia subverte essa ordem que a gente às vezes coloca nas pessoas que não são salvas. A Bíblia não está muito preocupada com a nossa percepção de quem está mais perto e quem está mais longe. A Bíblia não está preocupada com a nossa ideia de quem merece mais a salvação e quem menos merece a salvação. A Bíblia está preocupada, na verdade, em mostrar o tamanho da graça do Senhor, que alcança tanto os de perto como os de longe, que alcança pessoas que estão bem próximas do Senhor, como alcança pessoas como Paulo, que estava bem distante do Senhor. A graça do Senhor, meus irmãos, não faz acepção de pessoas, e por isso mesmo ela é tão maravilhosa. O texto que nós acabamos de ler vai mostrar justamente essa manifestação da graça e de como a graça do Senhor é abrangente e alcança pessoas que a gente acha que não deveriam ou que não poderiam ser alcançadas por ela. Na verdade, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é uma continuação de uma série de milagres que Deus vem operando por meio de Eliseu. Desde a partida de Elias, assunto aos céus em um redemoinho, Elias vem demonstrando os mesmos poderes que estavam à disposição de Elias. Logo de cara, abrindo o Jordão, do mesmo jeito que Elias abriu o Jordão para sair, ele abre o Jordão para entrar. Uma série de outros eventos, como um encontro com uma viúva, do mesmo jeito de Elias. Lá atrás, azeite e farinha, aqui azeite sendo multiplicado para que uma família fosse sustentada. Nós vimos milagres do tipo conseguir fazer com que um cozido pudesse deixar de ser venenoso para se tornar saudável. Nós vimos na semana atrasada o Senhor também multiplicando pães, já numa clara expressão do que o Senhor Jesus Cristo ia fazer mais tarde. Uma sequência de milagres para confirmar o ministério de Eliseu e mostrar que o mesmo Deus que estava com Elias está com Eliseu, mas ao mesmo tempo milagres que apontam para a obra salvadora de Deus, que apontam para a obra do próprio Cristo. Em cada um desses aspectos, Cristo vai sendo apresentado e a salvação do Senhor vai sendo exposta. E aqui nós chegamos, meus irmãos, na maior dessas narrativas. É uma história longa, que não termina, na verdade, aqui no versículo 19, ela continua até o versículo 27, que nós vamos ver na próxima semana, mas que mostra uma série de contrastes. A história, meus irmãos, vai falar de um homem chamado Naamã, mas na verdade Geazi vai entrar no pacote também a partir do versículo de número 20. O que acontece aqui, meus irmãos, na verdade é que existem alguns contrastes bem interessantes, porque, por exemplo, vai fazer um contraste onde, primeiro, um gentio, um estrangeiro vai ser alvo da graça,
e um israelita vai ser alvo do juízo. Vai mostrar um contraste entre o mestre e o seu aprendiz. O mestre completamente desinteressado, abrindo mão de tudo, e o aprendiz extremamente ganancioso, buscando todas as coisas. Vamos ver ao mesmo tempo uma inversão de papéis entre esses dois, onde nós vamos ter um leproso gentil sendo curado e um israelita pecaminoso sendo ferido de lepra. Esses contrastes que estão aqui, meus irmãos, é justamente para mostrar, de um lado, a graça do Senhor, que nós vamos ver hoje, e o juízo do Senhor, a partir do versículo de número 20. Esses dois atos de Deus nos mostram a forma como Ele lida com as pessoas, mostrando que, em primeiro lugar, às vezes aqueles que a gente acha que nunca serão alvos da graça, são alvos da graça, mas aqueles que a gente acha que às vezes tem muito futuro na vida cristã pela frente, são justamente alvos do juízo por causa da sua vida pecaminosa. O texto em questão que nós vamos tratar, trata de um gentil, de um sírio, chamado Naamã. E em meio, meus irmãos, a todas as expressões dessa história, a graça do Senhor está em cada parte desse texto. Mas ao mesmo tempo que mostra a graça do Senhor para Naamã, ela também expressa e ilustra de alguma maneira a graça do Senhor estendida a cada um de nós que estamos aqui. Porque da mesma forma como Naamã, cada um de nós aqui enfrentou problemas no que diz respeito a não sermos judeus, nós também somos gentios, e a graça também se expande para os gentios aqui, e tem um problema bem sério que ninguém pode resolver a não ser o próprio Deus. O texto vai mostrar algumas manifestações da graça do Senhor, pelo menos 3 manifestações da graça divina. A primeira manifestação da graça divina está logo aí nos versículos de 1 a 3, ela se manifesta na proclamação da salvação. O texto, meus irmãos, gasta um versículo inteiro para descrever Naamã. O que ele está tentando fazer é mostrar como Naamã é uma pessoa importante. Ele começa falando sobre esse homem, cujo nome significa benevolente. Ele é alguém muito importante porque ele é comandante do exército do rei da Síria. Ao colocá-lo como comandante, coloca num posto tão alto, mas tão alto, que ele só está abaixo do rei. Ninguém mais está à altura dele. Então ele é o segundo homem mais importante de toda a Síria. Mas ao mesmo tempo nos lembra de que essa posição dele era de destaque, não só diante do rei, mas de toda a Síria. O texto diz que ele era comandante do exército, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. A reputação de Naamã era grande na região onde ele vivia. A Síria inteira conhecia, e a Síria inteira o considerava grande, tinha grande conceito. O texto nos diz que ele era conhecido e respeitado pelo que ele fez. Mas aí de repente o texto abre uma portinha aqui para dizer o que foi que ele fez que deu um nome tão grande para ele. O que foi que ele fez que ele ganhou uma posição tão grande e de tanto respeito, de tanto conceito dentro da Síria? Foi o próprio Deus que deu essa posição para ele. Olha o texto dizendo assim, por que ele tem tudo isso? Porque por ele, o Senhor dera a vitória à Síria. Foi porque houve uma guerra e a Síria invadiu Israel e a Samaria, e o Senhor deu vitória a ele. Ele venceu o exército de Israel. E é interessante que o texto diz que ele não venceu pela sua própria capacidade, mas a honra que ele estava recebendo, na verdade, era um ato do próprio Deus. Deus foi que fez com que ele fosse uma pessoa tão importante, uma pessoa tão grande. E é o fato do Senhor ter dado vitória a ele que tudo se organiza aqui. Essa derrota de Israel é, na verdade, para a glória de Deus. É para a glória de Deus, para a humilhação de Israel, mas para a salvação de uma alma. Deus permite uma derrota de Israel para salvar alguém. Notem, primeiro, dando honra a esse homem, de forma que ele se tornasse muito importante. Segundo lugar, fazendo com que, por causa dessa grande vitória, ele levasse alguém cativo de Israel para dentro da casa dele. Deus estava conduzindo tudo por essa vitória. O texto honra, o exalta, o coloca lá em cima. É como se Naamã não tivesse nenhum problema. Tudo na vida de Naamã deu certo. É um homem de sucesso, de prestígio, de fama, de reconhecimento. Tem tudo que alguém podia sonhar, mas o final do versículo 1 desmancha todos os sonhos de alguém.
Porque mesmo que ele diga que esse homem tem tudo que alguém podia querer, do nada o texto diz, mas ele era leproso. De cara o texto diz que ele tem um problema sério. Lepra na Bíblia, meus irmãos, é um pouco complicado de nós pensarmos nela, por causa da abrangência do que ela pode significar. Eu sei que quando nós pensamos em lepra, nós pensamos logo em hanseníase. Se bem que o micróbio lá que causa hanseníase foi descoberto primeiro lá na região do Egito mesmo. Na verdade, a lepra era uma série de doenças de pele. Então você tinha desde doenças malignas até doenças que não eram malignas. Por isso que a Bíblia vai fazer um bocado de distinções sobre como é que deve ser a lepra. Olha se a ferida é mais profunda do que a pele, se é superficial, se é branca, se é escura. Se você tem um sinal, se esse sinal é branco, se esse sinal é escuro. Se a pessoa está ficando careca mesmo, ou se a lepra está deixando a pessoa careca. Tinha uma série de regras, porque tinha muitas doenças de pele que podiam se encaixar aqui. Algumas doenças de pele, alguns tipos de descamações poderiam ser considerados normal, mas outros poderiam ser considerados contagioso. Nesse ponto a pessoa se tornava impura, e impura num nível que ela não podia nem sequer conviver com o povo da sua casa. Ela tinha que ser expulsa de casa. Então, uma pessoa leprosa era alguém que era expulso do povo de Deus e era expulso da presença do próprio Deus. Ele nunca mais podia adorar, ele nunca mais podia ir para o templo, ele não podia estar próximo de ninguém que fosse servo do Senhor, ninguém podia encostar nele, ele teria que ficar sempre à distância dessas pessoas. Então era uma doença terrível, uma doença pesada, que trazia não só vergonha, tristeza e sofrimento, mas afastamento de Deus e de seu povo. Note, um homem com tanto prestígio, com tanto poder, com tanta força, com tanta honra, o texto diz, mas ele era leproso. Mas Deus sabe exatamente o que faz, porque no momento que deu vitória a Naamã na guerra contra Israel, e deu toda essa honra a ele, deu também para ele um presente. Versículo de número 2 diz que quando ele saiu com as tropas de volta para a Síria, quando estava lá em Israel, levou uma escrava. E meus irmãos, é de uma tristeza absurda aqui, porque o texto nos diz que ele levou uma menina como escrava. Essa menina, meus irmãos, foi retirada da sua casa. Os pais dela provavelmente foram mortos por ordem de Naamã. Ela não se colocou à disposição, não é como a gente tinha no interior antigamente, lembra que o pessoal dizia, levei, trouxe aqui para casa para criar, era uma empregada mais barata, mas levei para casa para criar, a menina ficava dentro de casa fazendo tudo quanto era serviço, né? Então, não tinha esse negócio antigamente, ele não fez isso, ela não veio de livre e espontânea vontade, ou a família mandou, ela foi arrastada da sua região. Imagina o coração dessa menina sendo tirada da sua terra, da sua família, do povo que fala a sua língua, para um povo de uma fala de língua estranha, numa região distante, longe dos amigos, longe da família, provavelmente agora órfã de pai e de mãe, sendo usada agora como uma empregada doméstica dentro da casa do próprio Naamã. Foi para lá que ela foi. Quanta revolta deveria ter no coração dela, né? Quantos traumas. Não, meu irmão, nem revolta nem trauma, porque cristão não tem esse negócio não. Cristão entende que o propósito de Deus é sempre maior, e essa menina tem um diferencial. Ela crê unicamente no Deus de Israel. E é interessante que mesmo estando como escrava, nessa condição, na casa de Naamã, olha a atitude dela. O texto nos diz que ela era cativa na casa de Naamã e que estava a serviço da mulher de Naamã. E do nada, o versículo 3, ela tem uma conversa com a sua senhora e vendo o sofrimento dele, veja, do homem que veio e invadiu Israel, do inimigo de Israel, daquele que trouxe sofrimento para Israel, ela vendo o sofrimento dele, ela diz, olha, quem me dera o meu Senhor encontrasse lá em Samaria um profeta. Tem um profeta em Samaria que é diferenciado. Nas palavras dela, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Por que ela diz? Porque com certeza ele restauraria da sua lepra. Vejam, meus irmãos, essa menina tem fé em Deus e sabe que existe em Israel alguém que representa a própria palavra de Deus e crê nessa representação a tal ponto de dizer que não existe problema no mundo que não possa ser resolvido pelo profeta de Israel. Mas que promessa louca que ela fez. Ela simplesmente diz, em Israel tem solução para a lepra.
Em Israel tem salvação para a lepra. Em Israel é possível que o meu Senhor fique bom dessa lepra. Ela está pregando para eles a melhor notícia que eles podiam esperar. Nunca na vida alguém podia ter esperança uma vez que fosse declarado leproso. A única esperança que se tinha era morrer rápido, porque na verdade a pessoa ia definhando, ia sendo comida viva, perdendo pedaços até o dia da sua morte. Isso demorava décadas para acontecer. Era um sofrimento terrível, não só de isolamento, de vergonha, porque a pessoa ficava toda deformada, mas de sofrimento de ver partes do corpo caindo o tempo inteiro. Era uma sentença de morte. Como sentença de morte, esse homem já estava sentenciado a morrer. Talvez essa menina dissesse: bem feito, quem mandou se levantar contra Israel? Bem feito, pecou muito contra o Senhor, e porque pecou muito contra o Senhor colocou uma praga nessa praga. É bom que ele morra mesmo. Não, ela não enxerga Naamã como um inimigo, ela enxerga Naamã como alguém que precisa da graça do Senhor. A lepra, meus irmãos, nas Escrituras, não necessariamente é comparada ao pecado, mas pelas qualidades da lepra que são colocadas lá em Levítico capítulo 13, se parecem muito com o pecado. Se alastra, se torna profunda, é extremamente contagiosa, leva ao isolamento, só se resolve com fogo. Parece muito com o pecado. Por isso que muitas vezes nós, quando olhamos para a lepra, nós pensamos em como o pecado se manifesta. A vida de Naamã precisava ser modificada. Ele estava condenado à morte por causa daquilo ali. E precisou de uma menina crente, que confiava realmente no Senhor, para proclamar a mensagem do Senhor. Que Deus maravilhoso é esse, meus irmãos, que providencia a salvação e providencia a proclamação dessa salvação em países estranhos. Que providencia a proclamação dessa salvação por pessoas que nós diríamos que não são prováveis evangelistas. O Senhor usa aqui uma menina que foi levada cativa, um pequeno vaso para o Senhor, para proclamar a alguém que existe salvação em meio à morte que essa pessoa vive. A manifestação de graça se dá quando Deus providencia pregadores. E pregadores que não se manifestam necessariamente em um grande grau de conhecimento teológico, em grandes habilidades de oratória, mas simplesmente em fé sincera, que creem realmente num Deus que transforma as pessoas, que pode proclamar isso aos homens. A manifestação da graça se dá, meus irmãos, quando eu e você nos tornamos proclamadores da mensagem de salvação. O que nós somos, senão pessoas que dizem para o mundo: eu tenho onde encontrar cura para a sua doença espiritual. O seu pecado vai te levar à morte eterna. Você vai ser morto eternamente, mas eu sei onde encontrar cura para esse seu mal eterno. Eu conheço Cristo, o profeta de Israel, que se você estiver na frente dele, ele vai te curar. A graça se manifesta quando eu e você nos tornamos proclamadores da palavra. A graça se manifesta quando pessoas que são indignas e quase que impossíveis de ser alcançadas ouvem o evangelho de forma bem simples. A graça, meus irmãos, se manifesta primeiramente na proclamação da salvação, mas se manifesta também na conversão do pecador, a partir do versículo 4. É óbvio que alguém tendo uma notícia como essa, ninguém vai ficar esperando para ver o que é que vai acontecer, não é? Naamã estava com a sentença de morte sobre a cabeça, só esperando que o negócio se desmantelasse. Nós não sabemos em que estágio a lepra dele estava, mas nós sabemos que ela ia se espalhar e que ia comer o corpo dele inteiro, ainda vivo. Se existe um fiozinho de esperança, o que é que você pode fazer? Se existe um fiozinho de esperança, mesmo que seja um tratamento experimental lá no interior de Israel, você vai. Ele não teve dúvida, mas ele não pode simplesmente arrumar as coisas e sair, principalmente para ir para Israel, porque Israel e a Síria estavam em guerra. Se ele aparece em Israel, ele morre. Então ele não pode simplesmente aparecer em Israel, ele precisa de uma série de protocolos. Por isso que o texto aqui vai começar uma série de intercâmbios. Um fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro, e assim vai. Primeiro ele vai falar com o rei, e ele procura o seu próprio rei.
Nós não sabemos a certo aqui se o rei aqui era Ben-Hadad II ou se era Ben-Hadad III, mas era um desses Ben-Hadad aí. Ele procura Ben-Hadad e diz assim: olha, meu rei, fiquei sabendo que tem alguém lá em Israel que cura lepra. Uma menina que mora na minha casa, que eu trouxe de lá, me disse isso. Quando o rei sabe disso, lembrem, o rei tem uma estima muito grande por Naamã, justamente porque Naamã é o seu grande guerreiro, é aquele homem que deu a grande vitória para ele, e ele não quer perder esse homem por nada. E se existe alguma forma de sarar esse homem, ele vai tomar uma providência. Ele diz: então vamos lá, vamos tentar arranjar um jeito de você chegar até Israel. Vá, se organize, monte as coisas todas aí, e vou fazer uma carta aqui, que vai ser um salvo-conduto, que vai ser entregue ao rei de Israel, para você chegar lá e a gente resolver essas coisas. O rei está partindo de uns pressupostos interessantes. Ele está dizendo: se existe um profeta em Israel, o profeta está a serviço do rei. Se o profeta está a serviço do rei, se o rei mandar, o profeta faz. Então logo, a gente não vai pedir para o profeta, a gente pede direto para o rei, porque quando o rei disser para o profeta faça, ele vai lá e faz. É essa a lógica que eles estão usando. Então ele diz: eu vou escrever uma carta para o rei, e você leva essa carta de recomendação, e o rei vai dar uma ordem para o profeta, e o profeta vai lá e vai curar você. Mas só que se parte de um pressuposto também, que é um negócio desse jeito, um tratamento experimental desse, não pode ser barato, gente, tem que ser um negócio meio caro. Então vamos preparados para isso, vamos preparados para dar um monte de presentes, porque vai precisar pagar o rei e o profeta pelo esse negócio. E gente, quanto você pagaria por um tratamento que vai dizer assim: esse tratamento vai ser a diferença entre você morrer lenta e dolorosamente ou ficar bom de uma hora para a noite? Você paga quanto por um negócio desse? Quando você está doente assim, de dizer: olha, você vai morrer em uns 10 anos, mas vai morrer bem devagarinho, sofrendo dor todo dia, aperreando. Agora tem um tratamento aqui que custa tudo quanto você tem. Você vai ter que vender até as galinhas do terreiro para pagar. Mas fica bonzinho na mesma hora. Você vende ou não vende as galinhas? Foi isso que Naamã fez. Juntou gente, dinheiro, que não acabava mais. O texto diz que o rei mandou a carta para Israel, e ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata. Meus irmãos, isso é prata que não acaba mais. São 300 quilos de prata. Isso é tanta prata que foi 5 vezes o valor que o pai de Acabe pagou por Samaria inteira. Dava para comprar 5 Samarias com o dinheiro que ele estava levando aqui. Além de 300 quilos de prata, ele está levando 60 quilos de ouro e mais 10 vestes festivais. Eu acho que as roupas é que eram mais caras, né? Que a mulher aqui... eles provavelmente peças de tecido. Ele não levava roupa pronta, provavelmente eram peças de tecidos. Era o que há de mais precioso naquela época. Ele está levando presente porque ele quer comprar de alguma forma o passe, a cura dele. Mas quando a carta chega em Israel, ela só trouxe desespero, porque quando o rei Jorão pega a carta, Jorão entra em desespero. Motivo: quando ele pega a carta diz, tem até o conteúdo, é mais ou menos um bilhete, versículo 6. A carta dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Acabou o negócio. De repente está o rei sentado, chegou uma carta do rei da Síria, me dá aqui, ele diz: olha, estou mandando um camarada aí para tu curar, viu? Fechou. É só isso. A carta é só isso mesmo, é só isso esse bilhete. É só isso. O rei entra em desespero porque o rei é incrédulo. E como incrédulo, ele não pensa nas coisas do alto, ele só pensa nas coisas da terra. E ele pensa de forma política. Então a primeira coisa que ele pensa: o rei da Síria está tentando arranjar uma desculpa para brigar comigo e mandou esse camarada para cá, eu vou devolver esse camarada doente do mesmo jeito, e aí ele tem a desculpa perfeita para vir e atacar Israel. Ele só pode estar querendo invadir. O texto diz que ele rasga a roupa na mesma hora, porque ele está escandalizado, ele está horrorizado, ele está assustado. Ele é um incrédulo, ele não crê em Deus. Veja, ele conhece Eliseu, mas ele não pensa em Eliseu. Ele pensa somente em aspectos da terra, aspectos políticos. Mas mesmo Eliseu, lá na casa dele, ficou sabendo da bagaceira do rei e mandou dizer ao rei uma coisa interessante. Mandou dizer para o rei, dizendo: rei, não se aperrei não. Para fazendo esse escândalo todinho, rasgando a roupa. Versículo número 8, roupa tão cara. Não precisa rasgar. Olha versículo 8. Deixe-o vir a mim,
e saberás que há profeta em Israel. Acaba arrogante, não é? Parece que o profeta é arrogante. Não, meus irmãos, ele não é arrogante, ele só tem fé. Ele sabe do Deus que ele serve. E ele sabe que ele é a voz de Deus dentro de Israel. E que aquele evento ali não é um evento político que está se estruturando. É Deus conduzindo todas as coisas de forma correta. Ele está vendo que a graça do Senhor há de se manifestar. Vem então Naamã, no versículo de número 9. E Naamã vem procurar o profeta como um homem importante vai procurar alguém. Como é que Naamã se apresenta? Com toda a pompa que ele tem glória, ele é o segundo abaixo do rei, é praticamente um vice-rei. Versículo 9 diz que Naamã chega com seus cavalos, carros, e parou na frente da casa de Neemias. Já imaginou a fofoca dos vizinhos nesse dia? A rua com certeza teve assunto para pelo menos um mês. Do nada parou um carrão na porta do profeta, um monte de gente, segurança por tudo quanto é lado. O pessoal fala, rapaz, quem é aquele? Pô, o pessoal do pescoço esticado lá na rua, deve ter feito a festa nesse dia. Aquela pompa todinha, o que é que se espera que aconteça? Vai acontecer alguma coisa. O que é que Samuel faz, meus irmãos? Samuel faz um negócio estranho. Samuel não bota nem a porta, aliás, Samuel não. Por que eu fui para Samuel? Tem nada a ver com Samuel, vocês estão ouvindo errado. É Eliseu, meu povo. Eliseu faz um negócio esquisito. Eliseu não bota nem a porta a cara na porta. Ele nem sequer olha para fora, tá vendo? Por quê? 2 motivos. Primeiro, é um gentil. Ele não vai receber um gentil. Na casa dele, não. Não importa quão importante esse homem seja, ele não vai receber esse homem em casa. Segundo, é um leproso. Ele não vai receber um leproso. Samuel é a própria presença de Deus em Israel. Ele é o representante do Senhor. Eu estou em Samuel de novo. Gente, é a idade. Vamos combinar assim então? Toda vez que eu disser Samuel, vocês sabem que é Eliseu, certo? Não, é a idade mesmo. Ele não vai receber Naamã. Ele representa Deus de Israel. E Deus não vai receber alguém como Naamã. Não pode receber. É um leproso. Leproso não pode estar na presença de Deus. Ele é o profeta de Israel. Ele disse isso com todas as letras. Saberás que há um profeta. Se ele é a voz de Deus, não pode ter contato com o leproso. De lá de dentro, Eliseu manda dizer a Naamã. Está vendo? Eu acertei. Eliseu manda dizer a Naamã. Veja só. Volta daí. Dá uma passada lá no Rio Jordão. Mergulha 7 vezes lá. E você vai ficar bom. Meus irmãos, Naamã tinha viajado 160 quilômetros para chegar em Samaria. Agora teria que viajar mais 50 quilômetros para chegar no Rio Jordão. E no momento em que Eliseu diz, vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, ele ficou indignado. O texto diz isso, versículo 11. Naamã ficou tiririca da vida. Ficou revoltado. Por quê? Porque Naamã tinha planejado como ia funcionar o negócio. Não sei se ele frequentou a Universal, mas ele tinha basicamente como funciona na Universal. Ele disse, quando eu chegar lá, o pastor vai chegar perto, vai estender a mão sobre mim, vai fazer uma oração de poder, que vai cair fogo do céu, vai passar a mão em cima da lepra. Na hora que ele passar, à medida que ele for passando, já vai ficando tudo limpinho. Ele tinha planejado como Deus ia fazer, tá vendo? Ele tinha sonhado com isso. Ele passou 160 quilômetros sonhando com esse negócio. Como é que o profeta vai fazer? Então ele estava esperando toda aquela pirotecnia que os pastores falsos fazem. Ele estava esperando toda aquela presepada de passar a mão para cá, quem sabe dar uns pulinhos, uma dançada, uma rodada, coisa desse tipo. Ele estava esperando um negócio bem pentecostal mesmo. Porque é assim que os homens esperam que curas milagrosas, tão grandiosas, se realizem. O que é que Samuel faz? Não dá nem bola. Eliseu faz. Não dá nem bola para ele. Não botou nem a cara fora para olhar para ele. Mandou alguém falar com ele. Disse para ele, vá para Jordão, 7 mergulhinhos lá. Ele disse, como é que pode? Em Damasco tem rio limpo. O rio Jordão, barrento.
um rio sujo, porque era uma corredeira, um rio barrento. Em Damasco, ele diz, em Damasco eu tenho 2 rios fantásticos. Ele diz isso com todas as letras. Ele diz, olha, em Damasco eu tenho Fafá, eu tenho Abana. Abana vinha tanto um como do outro, vinham de grandes montanhas, onde tinha gelo, o gelo derretia, a água desce limpa, gente, melhor do que a água mineral, desce limpíssima, cristalina. Ele diz, eu tenho 2 rios limpos em Damasco, e ele me manda tomar banho nesse rio lamacento aqui. Gente, Capibaribe não, pelo amor de Deus. Deve ter alguma coisa melhor lá em Bonito para a gente tomar banho, não é? O que Deus está fazendo com Naamã aqui? Deus está tratando Naamã, porque Naamã é arrogante, Naamã é pretensioso, e ele precisa ser humilhado, porque ninguém será salvo em arrogância, porque a arrogância precede a ruína, e Deus é inimigo dos arrogantes. Deus desejava humilhar a Naamã, porque ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Naamã diz, não entro nesse rio podre, não vou para lá de jeito nenhum. Mas é interessante porque tem uns oficiais que vieram com ele, diz assim, me diz uma coisa, senhor, eles chamam de meu pai. Se ele tivesse pedido para o senhor escalar o Everest, o senhor não tinha subido não? Se ele tivesse pedido para o senhor fazer um negócio bem difícil, chupar cana e assoviar ao mesmo tempo, o senhor não tinha tentado? Não tinha tentado? Ele pediu o quê? Gente, 7 mergulhinhos, acabou. Não vale a pena tentar não? Negócio tão simples, não é? Vale a pena tentar. É porque Naamã achava que quem curava era a água, e ele achou que tinha água melhor para curar. Mas na verdade não era uma questão disso. Deus estava humilhando para que ele manifestasse fé. Nesse momento ele viajou um pouco mais de 50 quilômetros, chegou até o Jordão. Eu sei que os pastores nessa hora gostam de fazer aquele negócio que ele mergulhou uma vez e não aconteceu nada. O texto não diz que ele ficou mergulhando assim não. Isso é teatro. Mergulhou uma vez e olhou e não tinha nada. Ele chegou lá e vamos resolver esse negócio logo. 7 mergulhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou. Lembra que ele está com nojo do rio? Ele vai ficar olhando. O texto nos diz que, só o versículo 14 diz só assim. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Olha o que o texto faz. Consoante a palavra do homem de Deus. Não fica tentando pagar passagem cara para ir para o Jordão, pegar um pouquinho d'água lá não, que você vai só se decepcionar. O Capibaribe é melhor, é mais bonito, é mais largo, é mais fundo. O Jordão é um rio riachozinho, você só vai se decepcionar. E não adianta trazer a garrafinha com água não, porque também não tem milagre nela não. O texto diz que ele foi curado mediante a palavra. Deus deu uma ordem para ele. Mergulhe 7 vezes no Jordão. Isso é fé. Não tem prova nenhuma, ele não tem nada que possa se agarrar e dizer assim, o que tem na água do Jordão que cura a lepra? Não tem nada na água do Jordão que cura a lepra. Mas fé se manifesta em obediência. Ele foi lá contra a sua própria percepção, está vendo? Duvidando que iria dar certo, duvidando que podia funcionar esse negócio, ele vai lá e mesmo assim ele obedece, e mesmo com a fé vacilante, no momento que ele mergulha 7 vezes, ele demonstrou fé. E o texto nos diz uma coisa fantástica, que a carne dele se tornou como o sonho de todas as mulheres de hoje. Gente, não tem Avon que dê conta aqui. Mary Kay, né? Avon é da minha época. Deixa quieta. Mary Kay. Gente, não tem cosmético que resolva esse negócio aqui. O texto diz que ele ficou com um pele de bebê. Gente, não ficou novo. Não é que ficou mais ou menos, gente. Ficou um negócio mais novo do que era antes. Ele ficou com uma pele de bebê lisinha. Na verdade, a graça do Senhor se manifestou, meus irmãos, por meio da obediência. Porque naquele instante,
A humilhação e a obediência de Naamã manifestaram a sua conversão. Naquele instante ele tinha se rendido ao Senhor, ele tinha crido no Senhor, ele tinha acabado de encontrar o Deus verdadeiro. A graça se manifesta exatamente nisso. Quando os homens são humilhados para lembrarem-se de que eles precisam se colocarem debaixo, se renderem ao Senhor. Não é com sua arrogância, com sua pretensão, achando que Deus tem que fazer assim, que Deus tem que fazer assado para me salvar. Que não tem que acontecer assim, que tem que acontecer planejado do seu jeito. Não. O texto nos mostra que o que era necessário para ele era humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus e crer na palavra do Senhor, e Deus iria transformar a sua vida. A graça se manifestou na vida de Naamã, convertendo um homem arrogante em alguém curado de sua lepra. A cruz de Cristo, meus irmãos, é loucura para os sábios desse mundo, diz o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 1. Mas é sabedoria de Deus. O Senhor espera de nós humildade, arrependimento e fé para podermos ser salvos. Porque é pela graça, mediante a fé, que a salvação se apresenta a nós. Nesse dia, Naamã descobriu o que é fé. Fé é obedecer para além das probabilidades. É fazer o que deve ser feito, mesmo que tudo ao redor diga que é absurdo, que é ridículo, que é loucura. Naamã recebeu da parte do Senhor a cura. A manifestação da graça de Deus se manifesta na proclamação da salvação, na conversão do pecador, mas se manifesta também na mudança total de vida, versículo 15 em diante. O texto diz que ele agora vai voltar os 50 quilômetros que ele andou. Ele andou um pouco mais de 50 quilômetros para chegar no Jordão, e agora vai voltar 50 quilômetros para Samaria. Ele já podia ter aproveitado e ir direto para a Síria, né? Não podia, mas ele resolveu que tinha que voltar. Ele tinha que voltar porque agora ele não vai para confrontar o profeta, ele vai para agradecer o profeta. Porque o profeta ofereceu a ele algo que funcionou. Lembrem, ele está convertido, mas ainda tem uma série de coisinhas que ele precisa entender sobre a fé. Ele ainda precisa aprender um bocado de coisa, e ele precisa voltar para o profeta. E o que ele quer fazer encontrando o profeta? Óbvio, ele quer pagar o profeta. Ele quer pagar o profeta, porque ele quer entregar aquilo que ele acha que é o valor correspondente ao tamanho da bênção que ele recebeu. Se fossem em determinadas igrejas hoje, seria uma bênção, mas eles estavam tratando não com um charlatão ganancioso, eles estavam tratando com o profeta do Senhor, e o que ele tinha conseguido era mais do que a cura da lepra, ele tinha conseguido salvação. Note que no versículo 15, a comitiva inteira vai para diante de profeta. E agora olha a diferença. Enquanto antes Eliseu nem colocou a cara na porta, agora o texto diz que Eliseu vai encontrá-lo. Ele não é mais um leproso. Cá para nós, nem estrangeiro ele é mais. Ele crê como Abraão creu. Ele é filho da promessa agora. Ele é um salvo no Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Eliseu o recebe. Por isso que a primeira coisa que ele faz é uma pública declaração de fé. Primeira coisa que ele faz é confessar diante dos homens a sua fé. Olha a confissão dele como é bonita. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele faz uma pública declaração de fé dizendo, eu agora entendi, não tem Deus na Síria coisíssima nenhuma, Rimon é uma farsa, passei minha vida inteira servindo a Rimon e ele nunca me fez um negócio desse, ele não existe. De uma hora para outra esse homem, de alguém que cria em vários deuses, simplesmente diz, eles não existem, eles são uma farsa, só existe um Deus no mundo, e é o Deus de Israel. Ele declara a sua fé, proclama que crê no Senhor, mas ele quer fazer um mimo, trazer um mimo para o profeta. Aceite um presente do teu servo, é uma oferta só. Não tem nada errado em aceitar ofertas, mas nesse caso aqui seria um problema, porque Naamã está presenteando o profeta pela sua salvação. E não é possível fazer isso, porque Naamã pode ficar pensando,
Quem curou foi o profeta, então eu pago ao profeta. Eu já paguei o profeta, então está tudo resolvido. Mas salvação não vem pelos nossos próprios méritos. Gente, é dinheiro. É dinheiro que não acaba mais. E o que é que Eliseu faz? Eliseu simplesmente diz assim: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. O que é que Naamã tem que fazer nessa hora? Insistir. Aí Eliseu: já que o senhor está insistindo tanto, não é assim que a gente faz, né? Vai na casa de alguém, tem um bolo lá em cima da mesa, quer um pedaço? Quero não. Mas tome, olha aqui. Tá bom, você está insistindo. Não é? Não. Ele não pode aceitar. Ele não pode aceitar o presente, porque se ele aceitar, ele está tomando crédito para si e tirando a glória de Deus. E quem tem que ser glorificado é Deus. E Naamã precisa entender isso. É a graça de Deus que está ali. A vida dele vai ser diferente a partir de agora. Tudo vai mudar. A forma como ele vive não é a mesma forma como ele vivia. A forma como ele vai adorar agora é diferente da forma como ele adorava. Deus não precisa dos nossos presentes. Porque o que aconteceu com Naamã não foi uma troca. Não foi uma negociação. O que aconteceu com Naamã foi graça. E ele precisava entender isso. Naamã então toma algumas atitudes. Então faz o seguinte: deixa eu levar 4 caçoadas de terra. Eu encho aqui umas peças de terra, coloco em cima do burro para levar. Por que ele quer tanta terra? Porque na verdade eles pensavam naquela época que o Deus da região ficava na região. E quando você saía da região, o Deus ficava para trás. Ele quer levar o Deus de Israel com ele. Na cabeça dele, se eu levar a terra e fizer um altar em cima dessa terra, eu não estou adorando esse Deus longe da terra dele. Eu estou adorando esse Deus na terra dele. Então eu levo a terra dele e faço um altar na terra dele. Eu estou levando Deus para a Síria. É um negócio estranho, não é? Eliseu disse, como ortodoxo poderia ter dito agora: que coisa absurda, você não conhece teologia, você precisa conhecer um Deus que... Não, Eliseu fica quietinho, diz nada. Ele diz: deixa eu levar a terra. Tudo bem. Ele disse: mas tem outra coisa, eu não vou deixar de ser o comandante do rei, eu sou o braço direito dele. Tudo que ele faz eu tenho que estar do lado. Ele é adorador de Rimon. E adivinha, eu vou ter que entrar no templo de Rimon quando ele for. Eu vou ter que estar do lado dele para tudo. E na hora que ele se abaixar, quando o rei se curva, o que é que todo mundo tem que fazer? Se curva também. E eu vou ter que me ajoelhar do lado do rei. Porque eu não posso me privar, dizer: rei, a partir de hoje não vou mais com o senhor. É doido. Não, ele tem que ir. Faz parte da minha função. Eu vou me ajoelhar. Mas eu peço que você peça a Deus que me perdoe quando eu fizer isso. Não vai ser sincero. Eu não estou adorando Rimon. Eu só estou acompanhando o rei. Diz isso para ele, para que ele me perdoe quando eu fizer isso. Que vida mudada, não é, meus irmãos? Que transformação incrível. Esse homem abriu mão do seu Deus e pede perdão quando precisar ficar na presença desse Deus falso. Porque o que ele sabe sobre Rimon agora? Rimon é ridículo, mas o Senhor dele acredita. E ele tem funções a desempenhar. Ele diz: quando eu me curvar lá na casa de Rimon, que o Senhor, olha a expressão aqui, final do versículo 18, todo em caixa alta, está vendo? Que o Deus de Israel, que agora é o Deus dele, o perdoe por esse ato. Que ele me perdoe quando eu me curvar na frente de Rimon. Qual é a palavra de Eliseu? Eliseu diz uma coisa bonita, né? Ele faz assim: vá em paz. A gente usa vai em paz de um jeito interessante. Diz, fica tranquilo. E eu, bom pernambuquês, fica sussa. Tá de boa, não é? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo shalom.
essa não é uma saudação dada para um gentio. Essa é uma saudação de alguém que está debaixo da aliança. Essa é a saudação de alguém que faz parte do povo de Deus. Ele está dizendo: você é meu irmão em Cristo, paz do Senhor. Ele está dizendo: não tem problema. Não faz sentido a gente ficar discutindo essas coisas. O Senhor transformou a sua vida. Sua adoração foi modificada. Sua vida foi modificada. Você é meu irmão em Cristo. Que a paz do Senhor te acompanhe. Nós somos irmãos. Você foi mudado. Sua adoração foi transformada. Sua vida toda está diferente agora. Todos aqueles a quem a graça alcança, Ele a transforma. Vinde como estais, mas não fique do jeito que era. Porque a graça vai transformar idólatras estrangeiros em adoradores do Senhor. Jesus Cristo, em Lucas capítulo 4, versículo 27, estava pregando lá em Nazaré, na sinagoga. Ele disse uma coisa interessante. Ele diz assim: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Ele diz: a graça do Senhor foi buscar um homem entre os gentios, de uma nação inimiga, para converter, porque a graça do Senhor não se limita a um grupo de pessoas, ela está abrangente a todos, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor concedeu graça, manifestando a pregação da palavra para Naamã, manifestou graça, gerando fé e obediência e humildade no coração de Naamã. O Senhor manifestou graça, transformando a vida e a adoração de Naamã. Enquanto em Israel Ele não fez isso com um bocado de gente, para mostrar que a graça do Senhor, de forma eletiva, alcança quem Ele quer, na hora que Ele bem deseja. É óbvio que o pessoal não gostou dessa pregação de Jesus. Expulsaram Jesus, tentaram jogar Ele do penhasco, fora da sinagoga. O que Jesus estava dizendo é que a graça do Senhor alcançou e alcança a cada um de nós aqui, de forma que eu e você nos tornamos alvos dessa graça. Então, primeiro, se você já foi alvo dessa graça, se essa graça já te alcançou, o Senhor te chama a ser uma menina em um país estrangeiro como escrava. Se a graça te alcançou, você precisa dizer para as pessoas onde se encontra a salvação para a lepra. Se a graça te alcançou, você precisa ser um mensageiro dessa palavra para outras pessoas. Se uma menina consegue mudar a vida de um homem importante num país importante, o Senhor chamou cada um de nós para sermos mensageiros dessa graça, para manifestarmos a graça do Senhor para pessoas que estão indo para o inferno, mortos em seus delitos e pecados. O Senhor nos chamou para sermos proclamadores da graça, para que eu e você sejamos agentes da graça e que Deus manifeste graça por seu intermédio. O Senhor nos chamou, meus irmãos, para manifestarmos fé verdadeira, crença real, crença que se manifesta em obediência, crença que não só se manifesta em declaração de fé, mas crenças que se manifesta em obediência, em atos práticos de vida, que fazem exatamente o que o Senhor mandou, porque sabem que a única forma de viver e agradar a Deus é fazendo exatamente a forma como Ele mandou, manifestar uma fé prática, não uma fé teórica. O Senhor nos convida, se formos alvos da graça, para manifestarmos mudança real de vida, que vai redundar numa adoração sincera, numa crença sincera, atos concretos de vida, mudança real de atitude, não ser como éramos, mas mudarmos a cada dia. Mas se você ainda não foi alvo dessa graça, se você ainda não foi alcançado por essa graça essa manhã, o Senhor te concede a bênção de, assim como Naamã ouviu de uma menina, você hoje ouvir de um velho. Que você escute hoje que o Senhor tem salvação para a sua alma. Que você saiba hoje que em Israel, na casa de Deus, há um profeta. De que Cristo é esse profeta que nos limpa de todo o pecado pelo seu próprio sangue. Que Cristo pode te purificar hoje. E que a única coisa que você precisa não é dar 7 mergulhos no Jordão, mas é simplesmente entregar o seu coração rendido e humilhado, crendo na palavra dele que diz que se você crer, você será salvo.
você precisa somente disso hoje. Eu sei que você pode estar esperando uma série de outras coisas. Sua perspectiva pode ser que tem que acontecer um negócio especial, eu tenho que levantar a mão, tenho que ir chorando para lá. Não, o Senhor não espera nenhuma coisa especial nesse dia. Ele simplesmente espera que você se humilhe, se renda diante dele e creia no que ele disse. Ele disse que você será salvo se você confiar nele. Ele te convida a crer. E a graça que te alcançar hoje vai mudar a sua vida e vai te transformar em um salvo adorador, com um coração sincero e modificado na presença do Senhor. Por isso não perca a oportunidade. Naamã não perdeu e de graça recebeu salvação. A graça de novo hoje é oferecida, ela é oferecida sem preço. Nós podemos ter perspectivas diferentes sobre os homens. Quem está mais perto e quem está mais longe da graça, não interessa. Porque a graça, meus irmãos, se manifesta de forma especial. Ela se manifesta alcançando pessoas improváveis. Se manifesta alcançando pessoas que nós julgávamos que nunca seriam salvas. Resta-nos então nos alegrarmos e ver quando Ele concede graça, quando Ele manifesta a graça salvando, quando Ele manifesta a graça transformando. Só olhe para o que a graça pode fazer. Obrigado, Senhor, por essa manhã, que o Senhor nos concedeu o privilégio de enxergarmos um vislumbre da Tua graça. Todos nós, como Naamã, perdidos, enfiados na lepra do pecado, condenados à morte, fomos resgatados por Senhor. O Senhor nos deu a oportunidade de ouvirmos da Sua graça, de crermos na Sua graça e sermos transformados por ela. Concede, Senhor, que muitos irmãos nossos ainda passem por esse mesmo processo e encontrem-se com o Senhor gracioso. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos também agentes dessa graça que nos alcançou, para que possamos levá-la para outras pessoas também. Tem misericórdia de nós, é assim que nós te oramos no nome de Cristo. Amém.